Abertura. Fundo azul. Linha branca horizontal se divide em duas e forma um quadrado, que logo se desfaz. Um círculo se divide horizontalmente em outros coloridos e se desfazem. No centro, o círculo branco. Dentro dele, em letras laranjas, Repórter Justiça. Mulher sai por portão verde de uma casa levando criança pelo braço. A criança carrega um tigre de pelúcia. Leidiane nem tinha entrado na fase adulta quando começou a assumir grandes responsabilidades. Aos 15, se viu casada. Aos 17, grávida. Pouco tempo depois, foi abandonada pelo marido com um bebê recém-nascido. Ele trabalhava com viagens. Leidiane Pontes, Aí copeira. o que aconteceu? Ele viajou, ficou 3 meses. Depois que ele voltou, eu saí do meu serviço por conta dessa viagem dele. E aí, quando ele voltou, ele simplesmente disse que a gente não dava mais. Quadro explicativo. O Brasil é o 4º colocado no ranking de países com maior número de jovens casando antes de completar 18 anos. Perde apenas para Índia, Bangladesh e Nigéria. Ana Carolina Noronha, presidente da Comissão da Criança, Adolescente e Juventude da OABDF. E na minha concepção, esse dado vem muitas vezes da questão da gravidez, da questão da sexualidade, que hoje começa mais cedo. O que a gente precisa aprender a separar, e isso vem até um pouco dessa concepção um pouco machista que a gente herda do nosso país, é que o casamento não é a solução para a gravidez na adolescência. Mãos de mulheres. Um levantamento recente do Banco Mundial revela ainda que o Brasil é o líder na América Latina em casamentos de crianças e adolescentes. Hoje, quase 40% da população feminina se casa antes de alcançar a maioridade. A cada ano, 15 milhões de meninas em todo o mundo se unem a um parceiro. Repórter Em Fernanda muitas Tavares. culturas, o matrimônio representa a solução da pobreza, já que muitas famílias acreditam que assim vão alimentar uma boca a menos em casa. Já no Brasil, a gravidez na adolescência é um dos principais fatores para os altos índices. Por aqui também, a ideia do casamento como proteção da ética, da moral e da honra também é vista com frequência. Gabriela E no Goulart, Brasil, oficial do o Programa de fenômeno do Adolescentes casamento do infantil Unicef acontece de Brasil. uma maneira muito diferente desses outros países que estão no topo do ranking, né? Em que o casamento acontece de uma maneira formal, a menina vestida de noiva. E no Brasil a gente não vê isso. Tudo acontece de maneira informal, principalmente, né? Então, as meninas, muitas vezes, elas se unem, são uniões informais, e elas estão fugindo de um contexto, muitas vezes, de violência, de falta de liberdade. Então, o casamento, ele é enxergado pelas próprias meninas como uma boa opção. Mulher grávida caminha numa sala de espera. E mais dados que preocupam. A cada 7 segundos, uma garota com menos de 15 anos se casa no mundo, de acordo com a ONG Save the Children. A estimativa do Fundo das Nações Unidas para a Infância é de que pelo menos 7,5 milhões de jovens fazem isso anualmente antes dos 18. Bom, o Unicef vê o casamento infantil com muita preocupação. A gente entende como casamento infantil qualquer união, formal ou informal, com menores de 18 anos. Então, a ideia do Unicef é sempre advogar para que as leis no país vão fechando essas brechas e que a gente consiga também fazer uma mudança cultural, uma mudança nas normas sociais do país para que não tolere mais esse tipo de casamento. Esse tema ele deve ser um tema de reflexão para toda a sociedade, que ainda acha comum que as meninas se casem tão jovens. Esta socióloga avalia que o casamento na adolescência pode ser encarado como uma saída para problemas que já relatamos. Mas o que era uma solução pode se transformar até em caso de violência doméstica. Casar a menina é uma solução para a família. Leila Bijos, porque socióloga. ela vai ser respeitada na sociedade e ela vai ser respeitada pela família. Mas muitas vezes esse respeito não existe por parte do marido. Ela vai ter aí uma violação dos direitos humanos, ela vai perder a liberdade, ela não vai poder ir à escola, não vai poder se desenvolver, assumir uma profissão e vai ter toda a sua vida tolhida em função desse casamento arranjado. Muitas famílias se organizam para casar as meninas, que é um casamento em que ela vai servir a um homem estranho. Ela vai ser empregada dele, ela vai ser uma escrava.
Doutora Ana Carolina explica que o Código Civil e o Estatuto da Criança e do Adolescente regem o casamento de menores de idade. A legislação determina que antes dos 18, o jovem precisa ter autorização dos pais para isso. Até pouco tempo, o matrimônio de pessoas com menos de 16 anos também era permitido, com algumas particularidades. Mas essa realidade mudou com a sanção pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, da lei que proíbe o casamento infantil. A mobilização se deve Ana Carolina Noronha, justamente por ser uma OABDF. recomendação da ONU. Quando você assina ou incorpora um tratado internacional, você tem recomendações a seguir. Então isso ocasiona uma certa pressão e um certo medo. Mas o que para mim, na minha concepção, causou o aceleramento, a promulgação, vamos dizer assim, o sancionamento dessa lei e dessa mudança no artigo 1520 do Código Civil? Com certeza, a imagem negativa que esse índice veio a proporcionar no mundo com relação ao nosso país. Muda que agora permanece apenas uma das exceções, que é quando o adolescente tem 17 ou 18 anos e, com autorização dos pais, poderá contrair um matrimônio. Mas com relação à gravidez e com relação à imposição da medida penal, não será mais permitido. Isso é muito importante porque isso dá um recado para a sociedade Goulart, de que o Brasil não mais tolera essa prática. Mas a lei por si só, ela é fundamental, claro, para gerar esse debate na sociedade, principalmente entre legisladores, tomadores de decisão, mas não é suficiente, porque a prática acontece de maneira informal. Então, para a gente conseguir uma mudança cultural, uma mudança nas normas sociais, a gente precisa de muito mais do que mudar a lei. Leidiane sentada atrás de fotos de família. A Leidiane é um exemplo de como o casamento precoce pode trazer alguns problemas. No início, quando a gente se separou, teve muita briga, intriga, por conta de muita gente se envolvendo. Mas aí depois a gente acabou, conversou mais e estamos amigos. Aos 21 anos, a moça não se arrepende do casamento. Ela conta que era a única solução prática no momento. Na época, a mãe havia se mudado para Tocantins. Como Leidiane não queria ir, decidiu morar com o namorado. Hoje, no entanto, pensa de outra maneira. Casar agora só com a certeza do companheirismo do parceiro. Eu quero ir com mais calma dessa vez, porque na pressa a gente acabou fazendo muita besteira. Encontrar a pessoa certa, porque agora eu tenho um filho, né? Antes eu não tinha. Agora eu tenho que pensar primeiramente nele. Menino sentado no sofá aponta para uma foto dele com sua mãe. Tela escurece. Jovem grávida acaricia a barriga tatuada. E veja no próximo bloco, a repórter Fernanda Mulaert vai mostrar que os casos de gravidez são mais comuns em áreas mais pobres do país. E mais, os riscos de uma gravidez na adolescência. O Repórter Justiça volta já. Vinheta de transição. No centro, Repórter Justiça. Vinheta do programa. No centro, Repórter Justiça. Numa viela de chão de terra batida, muros de tijolos, um bebê corre e chuta um balão branco. Pela diferença de idade, Flávia e Gael bem que poderiam ser irmãos. Ela está às vésperas de completar 16 anos e ele bem próximo de fazer 2 aninhos. Saber da gravidez aos 13 foi um choque não só para a menina, mas para a mãe dela. Ela desconfiava, falou, vamos no posto. Flávia Santos Oliveira, Chegou no estudante. Posto, o primeiro teste deu negativo. Aí a doutora pegou e falou bem assim, não, vamos fazer outro, tá errado. Aí no segundo deu positivo. Aí minha mãe falou, como é que eu vou falar pro teu pai? Nós já mostramos aqui no Repórter Justiça o casamento infantil no país. É neste contexto que a Flávia também se insere. A adolescente conheceu então o namorado durante uma festa. Em alguns meses foi morar com um rapaz 3 anos mais velho. Não demorou muito e engravidou. Saí com minhas primas e minha irmã. Chegou lá, eu vi ele e gostei dele. O relacionamento acabou. A moça não teve outra saída a não ser voltar para a casa dos pais. Hoje, divide este barraco de 2 cômodos com mais 9 pessoas. Uma delas é a Fernanda, que viu a história da irmã se repetir. Desta vez com ela. Foi um descuido, bem descuidado mesmo.
Foi de uma relação assim que nem... Fernanda Santos Oliveira, estudante. Foi do nada, né, na verdade. Eu não sei como explicar. Segura um conjunto de roupas para o bebê. Há um mês de conhecer o rostinho do pequeno Miguel, Caleb revela como foi descobrir que também seria mãe. Que é o sonho de toda menina mulher, querer ter um filho. Mas quando a gente fala assim, não quero, aí que aparece a notícia. Parece uma coisa que vem ao contra, assim. Na ponta, cuidando da Flávia e da Fernanda, está a Luzinete. A dona de casa tentou orientar as filhas usando a própria experiência de mãe nova como exemplo. Sempre falei para ela, vocês não queiram filho, porque vocês estão vendo minha dificuldade com vocês. Luzinete da Cruz de Oliveira. Sempre falei para elas. Dona de casa. Só não contava que as duas engravidariam em tão curto espaço de tempo. E nem se imaginava a avó antes dos 40 anos. Se eu tivesse pensado que ia acontecer isso com elas, eu mesmo tinha dado providência de empurrar remédio nelas para ela não engravidar. Luzinete sentada em uma poltrona, as filhas cabisbaixas em um sofá ao fundo. A luta agora é para evitar que os demais herdeiros de Luzinete, ainda pequenos, num futuro próximo sejam pais e mães na adolescência. E essa é uma realidade mais comum do que se imagina. Repórter Fernanda Mulaerte, Só de Cidade Estrutural 2005 a DF. 2015, mais de 305 mil brasileiras entre 10 e 14 anos tiveram filhos. Os números do Ministério da Saúde revelam que a gravidez nesta faixa etária ocorre em todo o país, mas é mais comum em áreas pobres. Quadro explicativo. Dos 15 aos 19 anos, os dados assustam igualmente. Só para se ter uma ideia, enquanto a taxa mundial de gravidez na adolescência é estimada em 46 nascimentos para cada 1.000 meninas, por aqui são quase 69 para um universo de 1.000 jovens. Gabriela Goulart, Uma vez que as Unicef meninas Brasil. engravidam, dificilmente as pessoas conseguem enxergar para além da barriga ou para além do bebê. E é preciso lembrar que essa menina continua sendo uma adolescente em fase de desenvolvimento e que tem tantos direitos quanto o bebê que acabou de nascer. E o que leva o Brasil a ter índices tão altos? Para Leila Bijos, a cultura de mais liberdade no país pode ser um dos motivos, mas não é o único. Na maioria das vezes, as mães não têm o controle Leila Bijos, socióloga. de onde estão os filhos, tanto o menino quanto a menina. Nós temos muita liberdade, as meninas vão para a escola e nós não temos como monitorar 24 horas onde está essa criança. Se está na escola, se foi para uma festa, se foi para um shopping, se foi para um baile funk. E nesses ambientes, se houve alguma falha de alguém detectar um relacionamento precoce, que a menina vai engravidar. Fora isso, a falta de orientação leva meninos e meninas a iniciar uma vida sexual precocemente. A gente precisa prover melhor essas meninas e também os meninos com orientação, né? Sobre como vivenciar essa sexualidade de maneira saudável. Né? Se a gente nega o direito à informação a esses meninos e essas meninas, a gente não contribui para reduzir esses números de gravidez na adolescência. E o que a gente percebe ao escutar a voz desses adolescentes é que eles não contam com fontes confiáveis sobre saúde sexual e saúde reprodutiva. Então, esses meninos têm dificuldade de encontrar informação confiável sobre saúde sexual e saúde reprodutiva de uma maneira tranquila. Fernanda entra no barraco com a roupa do filho. Aos poucos, Fernanda se prepara para a chegada do filho, mas... Só vou estar pronta mesmo quando eu sentir a dor, assim, falar agora já era. Apesar do corpo franzino e da barriga pequena, fisiologicamente, Fernanda, aos 17 anos, está mais preparada para o parto que outras meninas que engravidaram cedo. João Serafim, a menina, ginecologista. vamos usar essa palavra, de 10 a 12 anos, na maioria das vezes está entrando na sua vida reprodutiva, ou seja, ela está por volta da época da sua primeira menstruação, que a gente chama de menarca. A primeira menstruação é o sinal de que essa mulher já está, sim, ovulando, ou seja, liberando o óvulo que permite que ela engravide. Porém, o fato dela poder engravidar não significa que o corpo dela esteja realmente pronto para receber uma gestação na sua forma plena. Normalmente, a partir do momento em que a menina começa a menstruar, ela leva um certo tempo, em média 2 anos, apenas para amadurecer os níveis hormonais
que vão ditar o seu desenvolvimento sexual. A gravidez infantil e na fase da adolescência, na maioria das vezes, é considerada de risco. A perda gestacional ou aborto espontâneo, nestes casos, pode ocorrer com mais frequência. Desequilíbrios hormonais, diabetes e doenças hipertensivas também são mais comuns entre mamães jovens. Uma menina que não tem o seu desenvolvimento físico pleno ainda, inclusive muscular, né? Ela tem sim maior chance de não conseguir levar uma gestação adequadamente até o final, o que pode aumentar, por exemplo, o risco de trabalho de parto prematuro, ou mesmo pode, mesmo que leve uma gestação até o termo, que é o amadurecimento fetal adequado, muitas vezes pode não ter condições físicas de expor-se ao trabalho de parto natural, o que pode levar também à incidência dos índices de cesárea, por exemplo. Dr. João também esclarece que, além dos riscos gestacionais, podem ocorrer sequelas após o parto. Modificações que a gestação vai promover a esse corpo ainda na adolescência podem representar complicações que essa mulher pode carregar ao longo de toda a sua vida, né? Como, por exemplo, causar maior debilidade à musculatura do assoalho pélvico dessa mulher, né? Promovendo em situações futuras maior risco de prolapsos genitais, né, que é a famosa queda de bexiga, a queda do útero, né, ou mesmo também incontinência, seja ela urinária, seja ela uma incontinência fecal, além de todo o desequilíbrio hormonal que uma gestação ocorrida antes do período de maturação desse corpo pode causar ao organismo feminino. Para as meninas que brincavam de boneca e agora precisam cuidar dos filhos, fica um recado. Uma boneca que vai chorar muito e que vai demandar Leila Bijos, socióloga, daquela menina. O pai tem que ser coadjuvante nesse cuidado, tem que ter responsabilidade. E essa criança, ela precisa da mãe, do aleitamento, e a mãe precisa também receber treinamento como cuidar de um bebê, como lavar, como levar para inspeções de saúde, vacinas, alimentação. E a própria mãe precisa ser cuidada, porque essas jovens adolescentes, elas vão estar sujeitas a doenças. Fernanda, sentada numa cadeira branca, conversa sorrindo. Não é porque ela engravidou que está tudo perdido. Assim, isso é claro que a gente tem que trabalhar na prevenção. Mas uma vez que aconteceu, essa menina pode ter o apoio, inclusive para não engravidar novamente. Fernanda acaricia a barriga coberta de tatuagens. Do nada, assim, eu engravidei, vi um monte de gente engravidou também, mas eu acho assim que não vou perder minha vida por causa disso. Pelo contrário, eu vou aprender mais. E é vivendo e aprendendo, né? No próximo bloco, a repórter Fernanda Tavares mostra a história de adolescentes que tentam conciliar casa e filho com estudos, buscando uma qualificação profissional. Não saia daí, o Repórter Justiça volta em instantes. Vinheta de transição. No centro, Repórter Justiça. Vinheta do programa. No centro, Repórter Justiça. Ambiente escolar. Adolescentes circulam pelas áreas comuns da escola. Uma menina de uniforme escolar acaricia a barriga, sentada em carteira de madeira em sala de aula. Rayane namora desde os 12 anos. Hoje, aos 15, está grávida de 7 meses. Logo mais vai ter o desafio de criar e educar um filho. E detalhe, a notícia da gravidez não foi a única na casa dela. Eu comecei a passar muito mal. Rayane dos Santos, a estudante. Primeira a saber foi minha mãe, né? E aí depois de muito tempo no hospital, nada se resolvia, a gente foi na UPA, público, né? Passamos muito tempo esperando, fez o exame de sangue, aí o médico me deu, né, a oportunidade de escolher falar ou ele falar com ela. Eu preferi falar, mas aí na hora acabou que foi tudo de uma vez, eu tava com infecção intestinal também, então ela descobriu tudo junto. Na hora ela começou a chorar, foi aquele baque de mãe, né, que eu sou muito amiga da minha mãe e ela grávida também, ela olhou para ele e falou: doutor, eu vou ser vó e mãe de uma vez, como é que eu vou fazer isso, como é que eu vou aguentar tudo isso?
As famílias de Rayane e do namorado foram essenciais nesse processo. Com a orientação dos pais, os adolescentes decidiram assumir um passo de cada vez. Primeiro, cuidar do bebê. Casamento só lá na frente. Casamento não. As mães já falaram, não teve filho, mas aí continua o namoro, a gente vai ajudando. Quando chegar mais pra frente que vocês tiverem estabilidade, vocês pensam nisso. Mas por enquanto eu moro com a minha mãe e ele com os pais dele. Acho que assim no começo, quando a gente descobre, o que a gente mais busca é o apoio da família, né? Porque querendo ou não, é uma coisa nova, eu sou muito nova, então é tudo muito diferente para uma adolescente que antes não tinha responsabilidade em relação assim a nada e ter responsabilidade agora a tudo. A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios mostra que, no Brasil, 35% das meninas abandonam a escola porque se tornam mães. Esta, inclusive, é a terceira maior causa de evasão escolar. Rayane quer fugir dessa estatística. Decidiu que não vai largar os estudos. Eu estou pensando primeiro nos estudos, porque assim, depois que eu tiver meus estudos, a minha estabilidade com certeza está garantida, né? Porque para a gente ter uma estabilidade, a gente tem que ter estudo. Então, eu terminando o terceiro ano, eu quero continuar estudando. Talvez só daqui um ano eu faça faculdade, mas eu vou fazer concurso, aí cursinho, essas coisas. Continuar, não tem que parar a vida inteira, claro, tendo outras responsabilidades, mas não tem que parar a vida inteira e deixar tudo de lado, viver só aquele momento, eu tenho filho, eu tenho que largar tudo, porque hoje em dia não existe mais isso, né? Existem outras mil possibilidades de você crescer na vida criando uma criança. Mãos mexem com colher, chocolate num pote, duas mulheres de avental rosa em uma cozinha. Já Letícia não teve a mesma sorte. Grávida aos 15 anos, foi abandonada pelo namorado assim que ele soube da notícia. Letícia e Rayane estudam na mesma escola que fica em Sobradinho, cidade a 35 quilômetros de Brasília. Segundo a direção da escola, todos os anos cerca de 20 jovens engravidam e não voltam a estudar após a licença maternidade. Aqui nessa sala funcionava o Grêmio da escola, mas ela foi completamente transformada graças a Repórter doações. Fernanda Tavares. Nós temos aqui fogão, geladeira, freezer, micro-ondas e praticamente todos os utensílios de uma cozinha industrial. E para quê? Daqui nasceu o projeto Gerando Amor, para resolver uma situação muito séria que acontecia na escola, que era a evasão escolar das alunas grávidas. Foi aí que a professora e coordenadora Elisa decidiu mudar a história dessas adolescentes. Em um ano eu tive 9 alunas grávidas no mesmo ano. E eu fiquei muito preocupada com isso, porque seriam 9 alunas que estariam fora da escola naquele ano letivo. Elisa Gugel, coordenadora pedagógica. pedagógica. E aí eu tive a ideia de ensiná-las a fazer pão de mel, para que elas pudessem se inserir no contexto da escola, sentir que a escola é um espaço dela, para elas não terem vergonha da gravidez. Elisa e repórter sentadas a uma mesa com bombons em formas e travessa. A gente trabalha no sentido de que uma vez que aconteceu, a gente vai trabalhar com o que já aconteceu. A gente trabalha também com a questão da sexualidade, a gente dá muita informação para que isso não aconteça. Letícia chegou a pensar em sair do colégio para procurar um emprego grávida, mas a coordenadora conversou com a mãe da jovem. Minha mãe me incentivou, porque algumas pessoas falaram com ela, aí falou que eu ia aprender a fazer algumas comidas, alguns doces, e que eu poderia vender também. Letícia é evangelista, e ganhar estudante. Alguma renda com isso. Aí com esse projeto, tá me ajudando, gerando algum dinheiro para mim, aí eu vou guardando para quando a minha filha nascer. O projeto é uma forma de ajudar e oferecer qualificação profissional a essas jovens. Elisa fica emocionada com o resultado. Até as alunas que não engravidaram gostaram da ideia. Não é nada fácil ajudar as adolescentes, mas o resultado vem chegando aos poucos. Houve uma época em que uma das nossas alunas estava passando mal, ela desmaiava porque ela não estava se alimentando e ela já estava grávida. Ela saía muito cedo de casa, ela foi expulsa de casa por conta da gravidez. Ela saía muito cedo de casa, ela estava morando na casa da sogra. Ela saía antes do almoço ficar pronto para não perder o ônibus. E ela só ia lanchar 3 horas da tarde. Então ela ficava de 11 horas até 3 horas sem nenhum alimento. Meninas embalam bombons. E aí era muito sofrimento. Eu falei, gente, se ela vender o pãozinho de mel,
ela não vai precisar passar por isso. Ela pode chegar aqui na escola, porque chega um pouco antes, e almoçar num restaurante próximo, ou vir aqui para o projeto, preparar a sua comida, mas ela não vai precisar ficar com fome. Uma pintura no chão desse projeto de vida, calçada colorida em meio a árvores. Também no Distrito Federal, outro projeto ajuda adolescentes grávidas em situação de extrema vulnerabilidade. É o projeto Vira Vida, realizado pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial. Aqui, jovens que sofreram violência sexual ganham acompanhamento de terapeutas, médicos, escola e cursos profissionalizantes. Tudo de graça. A violência sexual é uma perversidade humana que apaga a Cida essência, Lima, coordenadora do projeto Vira Vida. Desses meninos, dessas meninas. Porque além de todas as questões que envolvem a adolescência, né, essas dores, eles têm essa do abandono, da negligência, de quem deveria cuidar, abusou, de quem deveria amar, violentou. Então, o nosso trabalho ele consiste no acolhimento. Cida em mesa arredondada em sala branca com outras mulheres e um homem. Ao fundo, bandeira do Brasil e retrato de um clérigo. Eles fazem anotações. Esta adolescente, que prefere não mostrar o rosto, sofreu violência sexual do padrasto. A mãe demorou a acreditar na versão da filha. Ela diz que, por sorte, não engravidou. O projeto deu uma nova chance à menina, que hoje está prestes a concluir o ensino médio e já tem um emprego. Eu não tinha plano de fazer uma faculdade, eu não tinha um objetivo na vida, mas agora eu tenho. Eu penso na faculdade que agora eu quero fazer, eu me empenho mais. A nossa trajetória com esses meninos, toda essa metodologia associada à qualificação profissional, à educação básica, o desenvolvimento humano com tudo isso que eu já te expliquei, do acolhimento, do entendimento da dor, desse sofrimento. Você tem alguém que te escuta, que entende essa dor. E aí, o que tu vai fazer com essa dor? E vamos trabalhando isso com ele nos 16 meses. E aí vem o empoderamento, aí vem a superação. Ele já revisita essa história de dor e sofrimento, já não mais com sofrimento, mas empoderado, resiliente, com uma enorme capacidade de dar a volta por cima. Letícia na cozinha acaricia a barriga. Na sala de aula, Rayane acaricia a barriga. O Repórter Justiça fica por aqui, mas você pode rever este programa no nosso site, tvjustiça.jus.br. Acesse também o nosso canal no YouTube, TV Justiça Oficial. Quer sugerir uma pauta? Então anote aí o e-mail, repórterjustiça@stf.jus.br. Obrigada pela sua companhia e até mais. Créditos do programa em tela azul texturizada. Direção, Tiago Oliveira. Produção, Rayane Ribas. Reportagem, Fernanda Milaerte e Fernanda Tavares. Edição de texto, Fernanda Milaerte. Cabelo e maquiagem, Kellen Matheus. Figurino, Thalita Oliveira. Cinegrafia, Lázaro Filho e Luiz Guilherme. Assistência técnica, Carlos Ferreira e Kleber Leite. Edição de pós-produção, André Eustáquio e Patrick Gomes. Videografismo, Lucas Matias. Núcleo de programação, Rosa Wazem. Núcleo técnico, Fábio Guedes. Núcleo de produção de programas, Soraya Fonseca. Supervisão, coordenação de TV e rádio, Secretaria de Comunicação Social, STF. Realização, TV Justiça. Audiodescrição, Visuáudio.